Com o programa de Ciências Criminais aqui da PUC. A nossa amiga Ruth Gauer lembra sempre esse aspecto e, por falar em Ruth Gauer, permitam-me que ela não pode estar presente, mas que eu dirija uma saudação muito especial, muito cordial, que no meu caso, para com ela, equivale sempre a um agradecimento profundo, porque, sobretudo neste momento em que é um momento particularmente importante para mim, porque para além da palestra estou a apresentar também 2 livros aqui em Porto Alegre. Eu não me esqueço que foi através do convite da professora Ruth Gauer, que tinha conhecido em Coimbra, que eu vim pela primeira vez em trabalho ao Brasil. E se é verdade que hoje vou a vários locais e me desloco com frequência no âmbito brasileiro, eu não esqueço que foi de facto a professora Ruth Gauer que primeiramente me convidou e estou-lhe sempre grato por isso. Estou grato naturalmente também ao programa e cumprimento todas as autoridades presentes e os que me vão escutar a partir de agora. Ora bem, eu, de acordo com o título que eu proponho, creio que expresso já o lugar de onde falo. Para questões como aquelas que eu me proponho abordar, corrupção, expectativa social, processo penal, eu creio que dificilmente se pode falar de um lugar neutro. O meu não é um lugar neutro. Terei algumas pretensões a alguma coisa, essa não tenho. Não é um lugar neutro. E se perguntarem qual é o lugar de onde eu falo, eu, para dizer de forma muito genérica, mas que eu creio que nos situa, eu direi que a minha perspectiva é a da defesa do Estado de Direito. Dir-vos-á muito, alguns de vocês, outros acharão pouco. Eu creio que, apesar de tudo, nos tempos atuais, sinaliza a posição em que estamos. A minha é essa. E, por conseguinte, aquilo que irão ouvir, alguns irão ouvir matéria já conhecida, porque eu não vejo como posso começar de outra forma, senão recorrendo e repisando e redizendo aspectos em que venho insistindo há uns anos. Outros ouvirão pela primeira vez, mas considero não apenas que é fundamental ter essa posição de princípio, sempre foi a minha, como atualmente, dadas as circunstâncias sociopolíticas e jurídicas da nossa contemporaneidade, eu creio que ainda é mais importante dizer que é necessário perceber onde, no meio de tudo isto, está o Estado de Direito e o que fazer com ele. São decisões a tomar e, por conseguinte, eu creio que é um bom ponto de partida. Se de Estado de Direito falamos, se o cenário que me enquadra é o do Estado de Direito, se é em nome do Estado de Direito e para aqueles que acham que o Estado de Direito vale a pena, há desde logo um aspecto que normalmente eu insisto e que me parece importante, que interessa realçar. No âmbito processual, no contexto do Estado de Direito, eu posso já dizer Estado Democrático de Direito, embora historicamente a coincidência não tenha sido forçosa, houve momentos em que o Estado de Direito foi cooptado por outras realidades que não a democrática. No âmbito do Estado de Direito, em termos processuais, prova e evidência não podem coincidir. Este é o meu ponto de partida. O que é que quero dizer com isto? Recordo. Epistemologicamente é sabido que a evidência é, por definição, um tipo de conhecimento que dispensa a prova. Mas, no entanto, não há prova sem evidência. Tanto que algumas traduções, por exemplo, do inglês, fazem equivaler, trabalham em termos de sinonímia, evidence and proof. E, no entanto, não estamos a falar da mesma realidade. Se o conceito de prova contém a dimensão de evidence e a de proof, quer dizer que contém 2 dimensões. Avanço que só uma convém ao direito. Só uma convém à matéria processual, no âmbito do Estado de Direito. Volto a repetir. Que é a da prova, não a de evidência. Evidence são indícios. E no inglês aí é muito útil para nós pedagogicamente trabalharmos isto. Evidence são dados, são indícios. Proof é algo mais. É aquilo que nós consideramos, é o sentido que damos, é uma imputação que fazemos sobre indícios. De onde o indício não coincide com a prova. Será prova de uma certa maneira ou não será prova? A prova não é coincidente com o indício. Há aqui, por conseguinte, um hiato. Há aqui uma demora, há aqui um desfazamento. Esse ato, esse desfazamento, essa demora entre a evidência, ou seja, aquilo que parece, ainda quando parece muito, e aquilo que de facto se vai considerar no âmbito processual, que é esse ato, essa distância, esse desfazamento e essa demora, são em rigor a garantia do Estado de Direito. Se não houver um Estado de Direito, e de resto todos conhecemos os que viveram e os que conhecem a história,
sabem que se não se tratarmos do Estado de Direito, se não tivermos essa preocupação, se a nossa compaginação do processo que queremos não for a do Estado de Direito, podem perfeitamente coincidir. Aquilo que parece não é necessária a construção de prova e as evidências já são em si decisórias. Por conseguinte, temos aqui um ponto para mim fulcral. E o que eu já estou a dizer é que, no fundo, sempre partindo do princípio, eu acho que isto é cada vez mais necessário dizermos isto, e fazemos a pergunta, queremos afinal verdadeiramente o Estado de Direito? Se queremos Estado de Direito, há preço a pagar do Estado de Direito. Há preço a pagar do Estado de Direito. E esta é a condição que vejo muitas vezes omitida, quer em termos do discurso mais técnico, quer em termos de discurso jurídico, quer em termos de discurso político, quer em termos de discurso social, é precisamente isto, é que há preço a pagar do Estado de Direito. Não se pode querer simultaneamente ter o Estado de Direito e fazer do processo um meio de julgamento tão rápido quanto é o julgamento da mídia. Este é o processo basilar. Pode-se. As sociedades podem, em qualquer momento, decidir isso. Já o fizeram várias vezes. Já se encostaram a tiranos, a populistas, a ditadores e foram no sentido em que foram. Não se pode querer as duas coisas. Porque, reparem, se de facto, entre a evidência, ou seja, o discurso de evidência, o tipo de conhecimento assente na evidência, o que se chama o conhecimento evidente, é o conhecimento intuitivo, apressado, rápido, instantâneo, que mobiliza os sentimentos, sensível. É suposto que o conhecimento probatório, que o tipo de conhecimento assente na prova seja outra coisa, seja mais denso, mais reflexivo, mais complexo. Isso implica uma distância que implica demora. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Que, claro, não há conhecimento probatório, não há possibilidade de construir um dispositivo probatório sem uma certa demora, sem um hiato, sem um certo tempo. E, por conseguinte, quando se clama por celeridade, eu posso perceber, mas é bom perceber que esse desfazamento, esse tempo, em rigor, esse processo parênteses. Processo quer dizer tempo. Processualidade implica tempo, implica decurso, implica etapas. Não há como evitar isso. Isso em si é um preço a pagar pela existência de um processo compaginável com o Estado de Direito. Por isso, a força do discurso de evidência, ou seja, a sua extensividade, a sua rapidez, e nós precisamos, a certa altura, em múltiplas dimensões da vida, de um discurso de evidência, de um tipo de conhecimento assente na evidência, numa realidade feita de sim ou não, feita de binómios explicativos, mas é suposto que, precisamente, o sistema jurídico não esteja assente sobre o discurso de evidência, esteja assente sobre uma dimensão que é probatória e, por conseguinte, que é mais do que a evidência. Claro que o que é próprio do discurso de evidência essa é a sua força, mas é o seu perigo, é que o discurso de evidência, como explica o filósofo Fernando Gil, o discurso de evidência, ele é autorreferencial, ele é indexo, ou seja, ele é indicador de si mesmo, é index veri, ele contém em si mesmo a verdade, ele não carece de uma descodificação exterior a si própria, ele não solicita uma despistagem para lá dele, ele contém em si a sua própria verdade. E por isso ele é rápido, por isso ele é ostensivo, e por isso a expressão que o Fernando Gil, e no seguimento dele, alguns epistemólogos utilizam, é que o discurso de evidência é alucinatório, porque ele alucina a sua própria verdade. Ele dispensa outros critérios de avaliação e decisão. E por isso se diz que a evidência dispensa a prova. É isso que caracteriza o conhecimento evidente. É essa a sua força. Porque a certa altura necessitamos de uma decisão rápida, mas é esse o seu perigo. Porque a certa altura ele justamente não permite que se instaure aquele dispositivo que é necessário, sobretudo no âmbito de um processo conjugado com o Estado de Direito, em cenário, em horizonte do tratado constitucional, é necessário precisamente algo mais. É necessário o dispositivo probatório. Dir-me-ão, mas não há modalidades para constranger essa evidência? Não há modalidades para contornar e para, no âmbito processual desde logo, e em termos genéricos, em termos de teoria do conhecimento, para limitar essa ostensividade, essa autorreferencialidade da evidência. Por exemplo, um dos operadores de limitação à evidência é a convicção. Supostamente a própria prova, mas já vimos que ela tem dificuldade em descolar da evidência, a convicção deveria fazer esse papel. Só que a convicção, desde logo, aquela que é suposto atingir-se no âmbito da decisão judicial. Chegar a um determinado momento, a um estádio de convicção. Mas, por definição também, não há convicção que consiga eliminar definitivamente algo que persiste nela, que é a crença. Toda a convicção contém uma dose de crença. A crença de onde justamente ela parte
Vejam que no âmbito da decisão judicial, a ideia que se parte o decisor, no primeiro momento de contacto com a realidade sobre a qual vai ter que decidir, parte com as suas pré-compreensões, com os seus preconceitos, com as suas impressões, com as suas sensações. Ele está ao nível da evidência, com as suas crenças. A crença é, na convicção, a presença da evidência. A crença, justamente, não tem que ser justificada. É suposto que a decisão judicial constitua um mecanismo que vai inibindo a presença dessa crença, que vai limitando a presença da crença, fazendo com que surja algo como a convicção. É pouco? É muito? O certo é que não é claro se é pouco ou se é muito. Alguns autores dizem que, afinal, se é assim, a convicção não é mais do que uma crença forte. Percebe-se o que eles querem dizer? Porque não há convicção definitivamente premunida contra a manutenção de um determinado nível de crença. Portanto, se é verdade que no âmbito da decisão nós temos várias etapas, sendo que depois da decisão tem que haver a justificação, o que é que motivou esta decisão, a verdade é que mesmo assim pode existir uma dimensão de crença, ou seja, os partiprios a priori, as pré-compreensões podem ter resistido à sua idealizada eliminação. Tanto que se concebe que é assim, que se procura evitar o erro judiciário, que é o que acontece, vamos dizer, quando, por exemplo, o lado da crença resistiu à convicção que deverá vir limpá-la. Tanto assim é que, na dúvida, sabemos o que acontece. Indúbio. Ora, se já é complexo este processo, já é complexa esta situação, estamos ainda a falar unicamente no âmbito interno do sistema jurídico, se me permitem, até aqui ainda não saí, estamos a falar na decisão, estamos a partir na minha reflexão de dentro para fora, mas vai ter que haver um fora. Porquê? Porque o sistema jurídico não tem fronteiras impenetráveis, por definição, e hoje em dia, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades complexas que comunicam, o sistema jurídico é permeável, e as fronteiras do sistema jurídico são permeáveis ao que vem do exterior, ao ruído que surge da sociedade. São permeáveis. Pouco me importa moralizar se deveriam ser, se não deveriam. São permeáveis. Quer dizer que aquela maquinaria, aquele dispositivo processual da convicção, ele não ocorre isolado no mundo. Idealmente poderia isolar. O decisor não está sozinho. No sistema jurídico interfere algo que chega de fora, que vai, por inerência, ainda que informalmente, participar no sistema de decisão. São as expectativas criadas a respeito dessa decisão. Ou seja, todo, para dizermos de forma muito técnica, todo o dispositivo probatório comporta um mecanismo das convicções, mas comporta também um mecanismo das expectativas. Hoje em dia, sobretudo, esse é o problema que nós temos, é o problema que temos a muitos níveis e que temos, nomeadamente, com processos, sejam eles mega ou sejam eles menos mega. Os megaprocessos expressam muito mais estes dilemas, estas tensões, mas naturalmente que há movimentações nas fronteiras do direito. São fronteiras fluidas, permeáveis, contamináveis, e é por aí que, justamente, participa do processo de decisão esse sistema das expectativas. Qual é o sistema social a interferir sobre o sistema jurídico? E, sendo que, para que a complexidade ainda seja maior e para a confusão ser maior, ele não o faz diretamente, ou melhor, não o faz sozinho. Porquê? Porque quem agencia esse movimento do sistema jurídico, do sistema social, sobre o sistema jurídico por via das expectativas, é o sistema comunicacional, ou seja, nomeadamente dentro do sistema comunicacional, a mídia. Ou seja, o elemento especializado em gerir expectativas. E mais, e o elemento que, por definição, está também talhado, é a sua vocação, é a vocação da mídia, para reduzir a complexidade. Quando nós dizemos que há um excesso de redução e de simplificação, é verdade. Mas, em rigor, vamos também lembrar que a mídia existe. Eles são os mídia. A mídia, aqui no Brasil, como dizemos nós em Portugal, a mídia, por conseguinte, é um poderoso redutor de complexidade. O que faz? Porquê? Porque essa é a sua função. Porque a função da informação coincide com alguma rapidez, com a resposta a um desejo de informação rápida, pouco pensada, não tão refletida. E o que produz, sem surpresa, o tipo de discurso estruturante da mídia. O Luhmann explica isto de forma corretíssima, quando ele diz, a altura, há aqui códigos binários que estruturam este discurso. A mídia estrutura-se de códigos binários simples, uma redução do complexo. Eu sugiro que hoje há mais, há como que uma recusa do que é complexo e uma aposta, sobretudo,
E aqui podemos depois decidir o que é que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, mas naturalmente que há um beijo fatal entre os desejos dos auditores e aquilo que a mídia constrói. Então constrói precisamente o discurso, baseado em códigos binários, como sabemos, alto-baixo, rico-pobre, verdadeiro-falso, culpado-inocente, virtuoso-corrupto. O rol poderia alargar-se, mas eu parei propositadamente no binómio que me interessava, virtuoso-corrupto. O que quer dizer, por conseguinte, que é um discurso fortemente moralista e que produz aquilo que ele pode produzir. E, por conseguinte, esta situação é uma situação fortemente complexa. Porquê? Porque esta situação que convoca a um só tempo para uma determinada arena política, o sistema social, o sistema jurídico e o sistema comunicacional, constitui, a meu ver, aquilo que tenho apelidado de uma batalha pelas expectativas. Uma batalha de expectativas. Os vários sistemas concorrem entre si para, no fundo, procurarem assegurar, cada um a seu jeito, uns de maneira mais formal, como lhes compete, e outros de modo informal, o lugar de estabilizador das expectativas sociais e normativas que todas as sociedades têm, inegavelmente. Sucede que no âmbito do Estado de Direito é suposto que seja o direito a estabilizar as expectativas sociais e normativas. A situação, a complexidade da situação, a religião já fez esse papel, a ciência já fez esse papel, historicamente, sucede é que, na complexidade do mundo atual, nós estaremos perante o momento de simultaneidade de vários estabilizadores das expectativas sociais e normativas. A mídia aspira claramente e age, por vontade própria ou por convocatória das sociedades, como um estabilizador de expectativas. Informal, mas age como um estabilizador de expectativas sociais, pelo menos. E as religiões também. As várias religiões. De uma maneira diferente do que fazia a religião na Idade Média, mas as várias religiões também. Ou seja, a arena está espartilhada relativamente à função de estabilização das expectativas sociais. Este é o dado. Não é novo que haja vários estabilizadores. A forma como sobrepõem, como se concatenam, como se imiscuem e se contaminam os vários estabilizadores, essa sim é nova. E é essa situação que, de alguma maneira, traduz, para ainda recentemente, enfim, focando aqui os vários acontecimentos, não só no Brasil, mas sobretudo aqui no Brasil, é claramente a situação que se passa em termos de agitação, traduz, quanto a mim, ou é também uma expressão deste enfrentamento entre diferentes modalidades, as formais e as outras, de estabilização das expectativas sociais e normativas. Seria grave, não seria grave? Bom, há uma dimensão, que é aqui que nos importa, que tem uma certa gravidade. É quando, no âmbito dessa, como é que eu lhe hei de chamar de uma forma mais ou menos adequada ao local onde estamos, enfim, no âmbito dessa concorrência pela ocupação do lugar de estabilizador de expectativas sociais e normativas e das reações que ele provoca, é a certa altura, e no âmbito de determinado tipo de acoplagens que se vão processando entre o sistema económico, porque não nos esqueçamos, parênteses só, não nos esqueçamos que quando falamos na mídia estamos a falar não unicamente do sistema comunicacional, mas estamos a falar do sistema económico, chama a atenção para esse ponto, muito embora do ponto de vista da legitimação da mídia no quadro das sociedades contemporâneas, enquanto quarto poder garante ele mesmo da democracia do Estado de Direito, a legitimação vai-se fazer relativamente a um tempo em que a mídia não era tão declaradamente parte do sistema económico. Portanto, a mídia legitima a sua atuação porque ela é um controle do próprio sistema económico, do sistema político, mas ela hoje em dia é também poder económico. Portanto, há aqui uma acoplagem que importa ter bem presente e que nos levaria a uma discussão sobre o papel do capitalismo no Estado de Direito, que eu tenho no livro, mas que não vou ter agora. E a grande questão é que, no âmbito dessas vertigens, começamos a assistir a uma perca dos papéis que caberiam a cada um dos sistemas. E o chamado enfrentamento entre os tribunais, entre julgamentos pelo tribunal e julgamentos pela mídia, é aqui precisamente que entronca. Qual é o problema? É quando se começa a pedir ao sistema jurídico, quando se começa a pedir aos tribunais, quando se começa a pedir ao processo, que ele resolva aquilo que o sistema económico durante muito tempo não foi capaz de fazer. De limpar, de resolver problemas que persistem, e que persistem mesmo nas sociedades que conhecem algum processo, algum progresso económico na última década, em que as pessoas têm mais bens, persistem problemas socioeconómicos de base, que não foram resolvidos. E esses problemas estão expressos. De resto, veja-se a extração social dos presos. Eu tive a oportunidade de ontem de assistir em São Paulo
a um levantamento estatístico feito por uma senhora pertencente à Defensoria Pública de São Paulo, e fiquei estarrecido, não é que não conhecesse a realidade, mas com os números. O próprio meu amigo Jacinto Coutinho, não me lembro dele apresentar números tão gravosos. Enfim, sobre a extração social dos que estão presos, etc, etc. Ou seja, há problemas de base socioeconómica. O sistema económico não resolveu. E a ideia que fica hoje é que as sociedades correm então para o sistema jurídico, correm para o processo para tentarem aí a resolução dos seus problemas. Claro que isto tem depois um contorno mais técnico. Sei que neste momento o debate no Brasil é até que ponto se está a fazer ou não do judiciário um substituto legislativo, etc, etc. Há aí um viés que nos poderia levar bem longe e que eu sei que é importante também ser a teoria da democracia. Agora, qual é o problema? O problema é que já não me vou cuidar muito de decidir porque é que as sociedades o fazem, se a mídia tem um papel maior ou menor nessa pressão sobre os tribunais. Preocupa-me muito mais a forma como os próprios tribunais, como o próprio sistema jurídico reage a isto. Porque a grande questão era esta. Mandaria o bom senso, volto a repetir, no quadro de um Estado de Direito, mandaria mais do que o bom senso? Mandaria o simples princípio da legalidade, mandaria aquilo que deve ser feito, que os tribunais rechaçassem, recusassem de imediato qualquer tipo de responsabilidade de acudirem a expectativas sociais nas suas decisões. É para mim impensável que continuasse o Estado de Direito no dia em que os tribunais tomarem uma decisão em virtude do clamor popular. Isso não é Estado de Direito. Meus amigos, permitam-me que eu recorde uma coisa, e aqui o recurso à história é precioso. Vamos perceber, vamos recordar como é que surge o Estado de Direito. O Estado de Direito, sim, surge como o contrário do Estado absolutista. Sim. Ele é também, por definição, o contrário do Estado de Polícia. E sim, é. Mas então, ele é também o contrário do Estado de Terror. Mesmo do terror revolucionário contra o qual ele nasceu. Ele não nasceu no seguimento da Revolução Francesa, foi nascer na Alemanha, num quadro diferente. Não é o Robespierre que se deve o Estado de Direito. Para o Robespierre, a soberania desde que mudou de mão já estava santificada, estava nas mãos do povo, então o povo... Este discurso é um discurso que transparece ainda hoje, estes manicaísmos transparecem ainda hoje, o discurso dos bons e dos maus, dos honestos e dos vândalos, quando, na ideia que há, que as próprias contestações transportam, contestações antissistema, de que o povo em si contém, eu chamei, no meu título aparecia uma abordagem um pouco impopular, peço que não me orgulho de a fazer, mas acho necessário dizer isto, a ideia de que é uma bondade intrínseca no povo e que os seus representantes, em rigor, seriam corruptos, vândalos. Eu acho isto um discurso absolutamente pobre intelectualmente e perigoso, porque populista. Porque, vejam bem, a questão é esta. Por mais clamor popular que haja, não é possível que o sistema jurídico reaja em função do clamor popular. Sobretudo quando o que o clamor popular exige é a condenação de um poderoso ou a condenação de um corrupto porque é poderoso. É irrelevante, e aqui temos que recorrer, temos que reaprender, provavelmente, como que são verdadeiras oposições. Num mundo que tende a diluir os contrários, como é o nosso, em que se torna mais difícil de marcar e distinguir, é provavelmente bom percebermos quando é que temos uma coisa nova ou temos mais do mesmo sobre outra forma. Não muda nada a situação. Num sistema que se habituou a condenar com base, quer queira, quer não, com uma base de extração social, sendo que são condenados, sobretudo, e vão presos os mais desfavorecidos, os perrapados, os que não têm possibilidade, não muda nada esta matriz dizer que agora vão condenar alguém pelo mesmo motivo, ou seja, extração social. Pouco me importa que agora seja alguém que vai preso ou que deve ir preso para acalmar o povo, porque tem colarinho branco ou porque é poderoso. A matriz é exatamente a mesma. Mudar a matriz quer dizer o quê? Aceitar que, justamente porque está no Estado de Direito, não se condena com base na extração social. É a única maneira de inverter. O resto é mais do mesmo, não é o novo. É o mesmo sob outra forma. De onde está claro que, a meu ver, quando se diz que o Estado de Direito é salvo, cada vez que quando se elege a corrupção para alvo e se prende um poderoso ou um corrupto, ele só está salvo quando se prende um poderoso ou um corrupto no âmbito do devido processo legal. Falta essa parte. O resto não salva nada, coloca-nos a todo em perigo. Mas, perversamente, sabemos que, do ponto de vista da história, sempre se criaram mecanismos destinados a alcançar e a prender os poderosos. Os poderosos daqui a 5 anos ou 10 já estão libertos desses mecanismos e criaram outros. Mas o mecanismo ficou criado. Quem é que acham que vai sofrer com esse mecanismo? Criado para prender os poderosos daqui a um tempo. Esse é o grande problema que temos. Esse é o problema. Por conseguinte, deste ponto de vista, eu considero que, contrariamente a muitos que descreem no processo, voltando ao meu ponto inicial, o processo, sim, tem problemas.
processo é tão escandaloso quando é demasiado célere e quando aceita, sobretudo, processo penal, como diz o Jacinto Coutinho, quando deixa incorporar mecanismos do civil no penal, porque aqui é uma zona onde se morre e onde estão vidas em jogo, não pode nunca ser tão célere quanto isso. Estou de acordo que ele é escandaloso quando alimenta prescrições absolutamente pouco inocentes. No entanto, há uma coisa da qual não podemos abdicar. Ele implica um hiato. Ele implica uma demora. Ele não pode nunca ser tão rápido como outras zonas de decisão. Esse é o seu problema. Mas no mundo atual, onde tudo sobrepõe, onde os julgamentos são rápidos, onde há uma tendência para se julgar sem culpa formada, eu diria que essa situação do processo, essa característica do processo, é absolutamente inestimável. É algo de verdadeiramente importante conservar. Ele deve ainda constituir uma outra coisa. Eu permito-me sugerir isto, com algum risco, porque sei que a questão do processo está muito ligada à ideia de certeza do direito, à questão de estabilização das expectativas relativamente ao processo, mas eu acho que essa matriz deve ser algo repensada no esquema atual. Nas nossas sociedades contemporâneas em que os processos de expectativa decorrem de uma outra forma, eu pergunto-me até que ponto é que não devemos mexer nessa questão. Porque o processo tem que ser, sobretudo, em momentos como o que estamos a viver, o processo tem que ser um bom defraudador de expectativas, se necessário. Se necessário defraudar expectativas, dá muito mais segurança jurídica a um processo que defraude expectativas. Ele não tem que alimentar expectativas. Ele tem que ser devido. É tão simples. Se na rua se pede sangue, o processo deve ser contraditório. É pouco, é muito, não há outra solução, a meu entender. Muito obrigado. Agradeço enormemente ao professor, novamente, o professor Rui, pela brilhante explanação. Particularmente sou um grande fã da sua obra. E, na sequência, nós teremos a sessão de autógrafos do professor Rui, que está lançando o terceiro volume do Ponto Cego do Direito, e também o livro A Hora dos Cadáveres Adiados. Então, o professor vai fazer a sessão de autógrafos. Eu gostaria também de aproveitar para agradecer o apoio institucional da OAB, da ESA, do IBCCRIM, do IBRASP, do CNPq e da CAPES. Então, obrigado a vocês todos pela atenção e o professor Rui, então, ficará disponível aqui para os autógrafos.